Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre fábulas. Observando as características gerais das fábulas, nós percebemos que as fábulas são as versões de uma mesma história. As personagens da fábula, como são denominadas? São denominadas personagens tipo. Representam o comportamento de um conjunto de pessoas e não de forma individualizada. Alguns exemplos são, por exemplo, na fábula A Cigarra e a Formiga, onde a cigarra representa os irresponsáveis e a formiga representa o grupo de trabalhadores. A apresentação de uma lição de moral no final da história é sempre exigida na fábula. Com isso, nós podemos concluir que a fábula sempre faz uma metáfora para comportamentos humanos e tem função didática. Das características gerais das fábulas, nós percebemos ainda o quê? Que é uma narrativa alegórica, em prosa ou verso, vocês vão observar isso lendo os textos. Há também um comportamento antropomórfico, ou seja, de forma semelhante ao homem, dos animais. São os animais que são os protagonistas da fábula. Observamos também a apresentação de alguns aspectos, como virtudes, qualidades, defeitos do caráter do homem através do comportamento dos animais. A temática, como é bastante variada, como por exemplo a vitória da inteligência sobre a força, a derrota dos orgulhosos. Em relação à moral, nós temos aqui alguns exemplos, né? Então vamos ver. Os artifícios dos maus não escapam à perspicácia dos mais sensatos. Muitas vezes, o esforço vence o talento natural quando este se torna indiferença. Quem concebe armadilhas para os outros se torna o causador de seus próprios males. Muitos se recusam a ouvir os bons conselhos que lhes são dados, azar o deles. Aqueles que têm uma natureza má prejudicam até mesmo quem os ajuda. Em relação aos autores de fábulas, nós podemos ter na Grécia Antiga, com mais de 400 fábulas, por exemplo, no século 6 a.C., Êxopo, que era um escravo, ganhou a liberdade por ser muito inteligente. Fedro, do século I, de Roma, que recria Êxopo. Jean de La Fontaine, do século XVII, na França, com 12 livros. Então, as famosas fábulas de La Fontaine. E sabemos que pertencem ao gênero oral. As fábulas de Êxopo, por exemplo, são repletas de mensagens que apresentam contraposição entre quem? Fracos e mais fortes, nos quais, na maioria das vezes, os mais fracos vencem os mais fortes, utilizando a astúcia. Aqui na imagem de Velázquez, Êxopo, do Museu del Prado. Neste vídeo falamos sobre fábulas. Espero que vocês tenham gostado e até breve.